Que é mais um vídeo desmascarando o sistema religioso, verdades que a Igreja Católica não fala, nem a Igreja Protestante. Eles são judaizantes, a Igreja Protestante, né? A Igreja Evangélica mais ainda, né? Tem aqueles que não falam porque não sabem, que estão na ignorância, são enganados, são explorados. E tem aqueles que sabem e não falam, que pensa negativo, né? Que não vai conseguir acordar ninguém. Tem medo de falar, fica calado. Quando eu estava na Igreja Protestante, eu era um desses, né? E realmente, pessoal, não dá para acordar quase nenhum deles. O fanatismo religioso e a lavagem cerebral é muito grande. E tem aqueles que não falam porque tá se aproveitando disso, né? Não fala para ficar arrancando dinheiro dos outros, explorando as pessoas, né? Dinheiro e outros benefícios, né? Esses são os falsos profetas. E tem aqueles que são enganados, bitolados. Vamos lá, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a imagem. 12 atrocidades, as piores atrocidades do Deus de Israel, ó. Top 12, ou seja, as 12 piores atrocidades que ele fez, né? Todas as maldades que ele fez, que é narrado no Antigo Testamento, na Bíblia, em outros lugares. E outra coisa, pessoal, Deus de Israel, Deus do povo judeu. Ele dá a fatia do bolo pro povo judeu e migalhas para quem não é judeu, povo gentio, né? Então todos os povos, todas as pessoas que não é judeu. Aí dá a fatia do bolo para gentio, pouquíssimos, só que a quem vale a pena dar a fatia do bolo. Como, por exemplo, alguns dos líderes da Igreja Católica, né? Da fatia do bolo. É Deus do povo judeu, Deus exclusivo de Israel. Ele não é Deus de outros povos. E ele não é o Criador, não deu vida para as pessoas, para as plantas, para os animais. Não é pai de Jesus. Outra verdade que eu tenho que falar. E Jesus não é judeu. Jesus, que ser judeu, tinha que nascer em Belém da Judéia naquela época, do Antigo Testamento, na época que Jesus andou aqui na Terra, né? E ainda era o final do Antigo Testamento. Antigo Testamento, Antiga Aliança, só para o povo judeu, porque para quem não é judeu só existiu uma aliança. O Novo Testamento, a Nova Aliança, essa de Jesus é a única aliança que existe, tá? Vocês veem, analisam na Bíblia, pede ajuda ao verdadeiro Espírito Santo, da sabedoria e conhecimento. Se vocês estiverem sendo, quem estiver operando na mente de vocês, no íntimo de vocês, é o verdadeiro Espírito Santo, vocês vão ver que é verdade tudo que eu estou falando, tá? Então, Jesus não nasceu em Belém da Judéia, ele não era judeu, ele nasceu em Belém da Galileia, ele era galileu. Inclusive Pilatos falou isso para Jesus, perguntou, ele falou que sim. Vamos lá, as 12 atrocidades. Mandou comer os próprios filhos, né? Jeová, né, o Deus de Israel, mandou os judeus fizessem isso, comer os próprios filhos. Está lá em Levítico, capítulo 26, versículo 29, Lamentações, capítulo 4, versículo 10, Jeremias, capítulo 19, versículo 9. 2, né? Outra atrocidade, mandou sacrificar crianças pelo fogo. Ezequiel 20, versículo do 25 ao 26, e Juízes 11. 3. Feliz o que esmagar teus filhos contra a pedra. Salmos 187, versículo 9. Aí uma conversa fiada do sistema, né, defendendo essas heresias, fala que foi juízo de Deus contra o povo pela desobediência. Primeiro que não é Deus ali, é um demônio, né? Jeová, que é o chefe dos demônios e chefe dos outros caídos. Jeová, que é o diabo, que está em todas as religiões, inclusive dentro da maçonaria, inclusive o dicionário maçônico tem o nome dele lá, YHWH, que na transliteração ficou Jeová, tá? Permite alimento e depois mata por comer. Em Números capítulo 11, versículo 18 até o versículo 33. 2 ursas matam crianças por zombar de Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 24. Ordens de genocídio total de povos inteiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 ao 3. Deuteronômio 20, versículo 16 e 18. Matança no Egito, todos os primogênitos. Êxodo capítulo 12, versículo 29 ao 30. Peste mata 70 mil pessoas por erro do rei Davi. 2 Samuel 24, 15. Violência contra mulheres. Está aqui, pessoal, só vocês lerem.